Comporta. Boa noite, pessoal! Vamos para a nossa live de segunda, então, com pessoas super queridas e, além de queridas, muito especiais. Né? Antes de qualquer coisa, eu preciso que vocês vão mandando aí como é que está a imagem, se o som está bom, vão interagindo, vão fazer perguntas que a gente vai poder ir respondendo ao longo da live. Mas então eu queria apresentar minhas convidadas hoje, né? Começando, eu acho que vamos começar lá do Sulzinho, com a Renata de Pelotas, com a Rita de São Lourenço, vamos voltando. E com a nossa comandante Nádia, aqui de Porto Alegre, vereadora e pré-candidata também, acredito, né, Nádia? A prefeitura. Vamos aí nessa batida com as mulheres. E eu vou apresentar para vocês agora. Eu sou a Rose de Paula, né? Mãe de 2 filhos, porque eu vi que aqui todas são mães. Isso é uma dádiva de Deus. Né? Eu vim da iniciativa privada, sou presidente do Mulher Progressista de Cachoeirinha, ativista política de direita, está aqui as nossas bandeiras aqui atrás. Eu sou estudante de administração pública e pré-candidata a vereadora de Cachoeirinha pelo Partido Progressista. Aqui, eu acho que está abaixo de mim aqui, a comandante Nádia, casada, mãe de 3 filhos, que bênção. Já foi professora com especialização em psicologia escolar na PUC, tenente-coronel da Reserva Brigada, teve uma trajetória profissional pioneira, na qual ingressou em 89 e tem mais de 27 anos na linha de frente do policiamento ofensivo. E aí, em 2007, no posto de major, foi a primeira mulher designada para comandar o batalhão da Polícia Militar. Olha que honra, né? Então, temos mulheres de peso. E assumiu, então, o 40º BPM em Estrela, depois veio para Porto Alegre, e aí o 19º Batalhão. Isso é da Zona Sul. Né? E implementou e coordenou a patrulha da Maria da Penha, palestrou sobre vários temas no exterior, sobre a Lei Maria da Penha, escreveu um livro, depois ela vai nos contar também. Meu Deus, essa mulher aqui também é eleita Procuradora Especial da Mulher na Câmara de Vereadores e vereadora de Porto Alegre. Aqui em cima, ali, tomando chimarrãozinho, nós temos a Renata. Mãe de 3 filhos também, não parece? Parece uma menininha, né? Mas e são enormes os filhos. Ativista política, empresária de Pelotas. E assim, tem uma caminhada e uma história aqui comigo, com a Rita, e também com a comandante Nádia, que a gente se encontra nesses encontros de mulheres. Temos ali a Rita, né? De São Lourenço do Sul. Ela é casada, tem um filho, é professora, esposa de policial civil, né? Com muito trabalhou orgulho. Em Pelotas, com muito orgulho. Às vezes ela se apavora com isso. Leciona 40 horas ainda, Rita, na Cruzeiro do Sul, lá em São Lourenço. Ama o que faz. Para ela, depois da família, é a profissão. Né? E também ela tem aqueles 3 pilares que ela sempre gosta de dizer, eu sempre me esqueço dos pilares. Mas é Deus, não, é família, Deus e pátria, alguma coisa assim. Ela vai nos contar. Então, sejam bem-vindas, meninas, sejam bem-vindos todos vocês que estão na nossa live hoje, os telespectadores que estão nos assistindo e nos prestigiam sempre. Bom, eu vou começar, então, dando a palavra para a nossa convidada especial hoje, a comandante Nádia, e que nós viemos aqui falar hoje sobre mulheres na política. E mulheres aqui, 3 mulheres que ingressaram na política bem depois da comandante Nádia, então eu acredito que ela tenha uma experiência vasta para passar para nós, porque às vezes dá vontade de desistir, dá vontade de chutar tudo para cima e sair correndo, né? Porque, meu Deus do céu, política é complicado, porque eu sempre digo, não dá para criticar se tu não tiver uma solução ou não saber como fazer, né?
E é o que a gente vê na maioria das coisas. Eu digo, eu não, olha, já cheguei, nem quero mais saber de política, mas como é que é isso, Ana Nádia? A gente pode ser mãe, ser política e aguentar toda essa pressão? Boa noite, Rose. É um prazer estar contigo aqui, com a Renata, com a Rita. Olha, todo mundo com R aqui, hein? Eu tinha que ter um Rzinho, mas eu vou dizer já para as gurias aí, o meu marido é Ricardo, e eu tenho R dele, ó. Que pena, mas tem o R aqui já. Se eu estivesse, seria homenagem às três meninas que começam com R. Mas é um prazer estar com vocês aqui, com o público que nos assiste, que nesse momento está jantando aí, olhando essa live legal. É importante, né, gurias, ter mulheres na política, com certeza. Há pouco tempo nós não podíamos nem votar, né? E agora nós já estamos pedindo voto para nós. E isso é algo muito importante, porque eu digo que é o complemento que é necessário em todos os segmentos, né? A mulher hoje já está dirigindo ônibus, já é piloto de avião, já está nas Forças Armadas, na Brigada Militar, na Polícia Civil. Ela deixou, né, as primeiras profissões que as mulheres começaram, que era professora, né? E eu sou professora também, eu vi que a Rita também ser professora ou área de saúde, enfermeiras, técnicas de enfermagem, para galgar outros tipos de profissões. E na política não poderia ser diferente, porque a política pública é que traz as ferramentas necessárias para que a gente faça as mudanças necessárias na saúde, na educação, no saneamento básico, na segurança, enfim, em tantos aspectos que dizem respeito aos nossos municípios. E a mulher traz consigo um conhecimento extra, que é aquele conhecimento do coletivo. Quando a mulher está na política, ela não pensa só nas questões das mulheres. Ela pensa no idoso, ela pensa na juventude, ela pensa na criança, ela pensa em creche, ela pensa nos pets, ela pensa no meio ambiente, ela pensa no todo, porque exatamente ela vivencia o todo. E essa experiência de termos mulheres na política vem, ano após ano, aumentando a possibilidade das mulheres não apenas concorrerem, mas conhecerem a política mais proximamente, né? Porque a gente sabe, depois que a gente entra na política, a gente começa a conhecer a proporcionalidade, a gente começa a conhecer por que um vereador fez mais votação que o outro, mas não está com uma cadeira na Câmara, ou um deputado, um candidato a deputado tem mais voto, o outro que tem menos está lá. Então, a gente começa a entender os meandros importantes da política que seria importante todos eleitores conhecerem. E a mulher na política, eu digo que vem completar aquela parte que faltava, do coletivo, como eu disse, da questão da resiliência. E, né, meninos, já vou dizer aqui, eu sou contra os 30% de mulheres, né, a concorrer. Eu já vi que a Renata e a Rose também. Sou contra, porque, nós quatro que estamos, então, em consonância. Porque os 30%, efetivamente, faz com que os partidos políticos coloquem laranjas. Ao invés de ter uma, duas, três mulheres que queiram realmente concorrer, para se ter a quantidade necessária de uma nominata de 52 nomes, 30% tem que ser de mulheres, ou seja, 12, 13 ali, eu não fiz o cálculo aqui, mas enfim, em torno de 13, 14 mulheres, candidatos tem que ser mulher. E se o partido não quiser, o que acontece? Uma mulher a menos, dois homens a menos na nominata. Então, isso faz com que os partidos, para ter uma nominata completa, acabem enxertando e as mulheres se submetem a fazer só de conta que vão concorrer, o que é ruim também, porque aquelas que querem efetivamente concorrer acabam ficando aí misturada com aquelas que não querem. Então, outro dia, uma vez eu estava numa discussão na OAB
E eu disse exatamente isso, que eu era contra as cotas, né, principalmente das mulheres na política, porque eu me elegi e no meu primeiro discurso eu disse, vocês não me subestimem, eu não sou 30%, eu sou a minha qualificação e a minha capacidade que me trouxe até aqui com a confiança dos meus eleitores. E nessa discussão na OAB, todo mundo ficou escandalizado, como tu é mulher e tu diz que não é a favor dos 30%. E um juiz me interpela e diz assim, mas Nádia, comandante, veja bem, os 30% são importantes porque vocês, mulheres, são a parte mais frágil, então precisam ter os 30%. Gurias, olha, a Rita deu uma risada, eu fiz a mesma coisa, Rita. Eu disse assim, doutor, o senhor me perdoe, mas a parte mais frágil aqui, com certeza, não são as mulheres. E se fosse para ter igualdade, realmente, nós teríamos que ter 52% de mulheres sentadas nos legislativos e não 30%, porque hoje nós somos 52,14% de eleitoras mulheres. Então, não provoque, doutor, o juiz lá, enfim, não vou dizer o nome, questão de ética, mas é isso que nós temos que falar. Nós estamos nos lugares que nós estamos, nós buscamos o nosso pleito por competência, por qualificação e pela história que nós emprestamos aos nossos partidos, e não por sermos um número de 30%. Obrigada e vamos começar. Botei fogo, ó. Mulheres aí, dos 30%. Ela tem, Renato, eu acho. Rita, tá me ouvindo, Rita? Bom, então vamos, Rita, São Lourenço do Sul, Pérola da Lagoa ou é Noiva da Lagoa? Como é que é São Lourenço? É Pérola Rita? da Lagoa. A Pérola da Lagoa. Conhece, Nádia? Tá É me ouvindo? lindo demais. Pérola da Lagoa. É. Agora tu me Sim, tô ouve? te ouvindo bem. Como é que tá aí, Rita, as nominatas de mulheres? Olha, Rosemary, Nádia, Renata, abrindo assim um prazer estar aqui. A Rose sabe o quanto eu fiquei meio assim, nervosa, porque é uma responsabilidade muito grande. Professora. Rose? E o que eu tenho para te dizer? Até parece que não gosta de falar, né? É que eu sou tímida. Gurias, assim, ó, São Lourenço, nós temos na atual legislatura 2 mulheres na Câmara de Vereadores, tá? 2 mulheres que, no caso, têm uma opção política contrária da minha, vamos dizer assim, tá? Para as próximas eleições, a gente ainda não sabe muito, né, quem são as mulheres que vão se candidatar. A gente sabe quem são os homens que vão se candidatar, isso a gente já sabe. Mas aí, Nádia, eu vou pegar um gancho de uma coisa que tu falasse desse juiz aí, dos 30% e a parte frágil, né? Eu, a Rose e a Renata, nós nos conhecemos no finalzinho da campanha eleitoral em 2018, né, gurias? Tivemos toda uma história ali. E um determinado caminho fez com que a gente se encontrasse, estamos, né, parceiras até hoje. Então, aqui em São Lourenço, nós tivemos um grande número de mulheres que resolveu assumir o que queria de melhor, né, qual era a sua opção para a eleição daquele ano. E eu sou uma pessoa que, como a Rose mesmo disse, professora, Nádia, tu vai me entender, né, a gente, sem querer tomar frente, quando vê já está falando, já está fazendo fila, né, já está botando todo mundo, cada um assim, né, ajeitando. E eu tive por 2 infelizes oportunidades de ouvir a mesma frase de 2 homens que pretendiam presidir siglas em São Lourenço, tá? A frase foi a seguinte: nós precisamos de ti
porque tu tens essa mulherada toda contigo, e como tu és a bola da vez, tu traz todas elas. Tá? Então, assim, a Renata e a Rose já conhecem essa história, mas, Nádia, eu precisava que tu ouvisse isso, entende? Que tu vais fechar com o que aconteceu contigo. Né? Então, qual foi meu sentimento? Para aí, em primeiro lugar, bola da vez não é um termo que eu gostaria que você fosse usado comigo. Né? E se eu tenho essa mulherada toda comigo, é porque elas confiam em mim e acreditam que eu possa representar em algum momento. E para eu representá-las, tem que ser uma coisa que eu acredito. Como é que eu vou dizer para as gurias assim, ó, gurias, quem sabe a gente faz isso aqui, porque eu acho que é melhor, com segundas intenções, com terceiras. Eu já tinha, para te ter uma ideia, secretaria que eu quisesse, cargo de não sei o que eu quisesse, mas não é assim. Eles não conseguem entender, e eles, eu te falo, eu acredito que tu vai concordar, que não são só os homens, tem muitas mulheres que também ainda pensam assim, né? Que eles tratam essa questão da política como um degrau. Eles não pensam assim, ó, em fazer o melhor pela sua comunidade, por fazer o melhor, por ser o certo de fazer o melhor da sua comunidade. E sim, tem que ter sempre alguma coisa em troca. E infelizmente, Rose, voltando à tua questão, né, tua pergunta lá, é uma coisa que a gente vê muito, sabe? Esse período pré-eleitoral aqui já está dando o que falar com determinadas questões, porque as pessoas pensam que ainda somos cegos, né? Que a gente não consegue ler nas entrelinhas. Então, estão se apresentando algumas situações e que a gente já está conseguindo ver nas entrelinhas outras intenções. E isso deixa muito a desejar. Aí, Renata, depois a gente volta com a Rita, porque ela, como professora, e tomou uma posição mais à direita, eu diria assim, como é que ela enfrenta isso nas escolas ou junto com a classe dela de professores? Mas a gente vai voltar a esse assunto que é bem interessante e é complicado hoje tomar um posicionamento. Eu quero saber da Nádia depois também se esse tipo de posicionamento até que ponto afeta também a vida das pessoas e fazem, às vezes, até desistir. Renatinha, de Pelota, né, para o Rio Grande do Sul, hoje a live é Rio Grandense. A Renata é empresária, também militante, milita bastante, já foi presidente de partido em Pelotas, deu a volta por cima, tem uma história bem interessante. Como é que conseguiu angariar a mulherada, Renata? Olá, boa noite para todas. Rita, Nádia, uma grandíssima satisfação estar aqui com vocês, né? Grandes mulheres, grandes guerreiras aí que vêm desbravando, né? Na verdade, eu sempre digo, né, que a gente está mudando um conceito, né? Que as pessoas dizem às vezes, porque a gente, como militante da direita, a gente não deve usar o termo, porque a gente é bem, eu aqui pelo menos sou bem cobrada, né, de que machismo não existe, que machismo é um termo de esquerda, mas na verdade a gente vive e vê isso aí, né, sempre, diariamente, principalmente dentro das agremiações, né, partidárias. Aqui não é diferente de todos os outros lugares, né, as mulheres são sempre vistas para fazer números, né, e eu sou uma pessoa de personalidade, como as gurias já me conhecem, né, não entrei para fazer número, não sou pré-candidata por opção, né, porque eu vou empreender um novo negócio esse ano, e vai estar sendo inaugurado bem ali dentro do pleito, né, então por esse motivo eu não sou, mas eu digo que eu quero estar aí empurrando esse carro, né? Porque eu acho que tem que ter mais incentivo, né? As mulheres, na verdade, não participam porque é um ambiente muito masculinizado, né? E às vezes, querendo ou não, fica além da gente ser minoria, né? O próprio cônjuge, às vezes, também é uma barreira que a gente tem que contornar, é uma pedrinha que a gente tem que contornar, né? Porque às vezes também não gostam,
ou não, porque vai ter sempre muitos homens e a gente vai ser minoria também, não vão nos dar espaço. As mulheres dentro dos partidos aí muitas vezes servem ali para fazer o café, né? Para estar preparando a janta para os homens estarem à mesa discutindo política, né? Porque a gente não tem capacidade de estar ali no meio, então isso aí a gente vê direto, né? Mas a gente está mostrando, eu acho que das eleições, das últimas eleições, da penúltima, né? Na última municipal para as últimas eleições, a gente já teve um grande avanço, com uma maior participação de mulheres, e de 2018 para cá, a gente vê que isso está sendo cada vez mais fomentado, e as mulheres, elas não saíram da política, porque o que acontece? Na verdade, tu vê uma movimentação pequena, feminina, dentro do pleito, do período eleitoral ali, mas durante o restante dos 4 anos, dos 2 anos, né, porque na verdade a gente tem eleições a cada 2 anos, tu não vê, né, as mulheres circulando e participando efetivamente, né, de todas as movimentações que acontecem dentro do partido, decisões e tudo mais. Então eu vi que isso aí foi muito bom, porque cada vez mais elas não desistiram, elas não pararam, né? Nunca se discutiu tanto política quanto das últimas eleições para cá. Encerrava o pleito, acabava a conversa. A gente só voltava a falar quando tinha eleições de novo, né? Mas é isso, eu vejo que muitas vêm, né? Eu fico tão feliz quando eu escuto assim, nossa, eu nunca me imaginei, nunca nem te imaginei, né, dentro da política, porque eu realmente fui convidada há muitos anos, venho sendo convidada para participar e eu nunca quis, né? Eu realmente entrei em 2018, eu sempre fui na verdade, ativista da direita, mas eu nunca fui partidária. Nunca me filiei a partido nenhum. Então, em 2018 foi a minha primeira filiação, né, movida por esse espírito, né, de que a gente podia promover a mudança, e é o que nos mantém até hoje, né, firme, porque a gente tem aí o respaldo de que realmente a gente pode acreditar que a política está mudando, né, e quando eu escuto, assim, mulheres de todas as classes, de todas as profissões, me mandando mensagem, ou me encontrando dizendo, nossa, eu quero muito entrar para onde tu tá, eu quero estar contigo, porque eu nunca imaginei que se tu tá, porque a gente, né, aqui, eu como empresária aqui, o meu nome é bem conhecido, né, nossa empresa tem muitos anos aqui, e o pessoal confia, né, já nos conhece, então traz uma credibilidade, e eu fico muito feliz, sabe, de ver que elas vêm, porque veem que realmente pode dar certo, que pode ser boa, porque a gente tem essa visão também, né, de que política não é lugar para mulher, primeiro, que a gente escuta bastante, né? Não é espaço para mulher. E segundo, que política não é boa, não pode ser boa. Ela pode, sim. É que nem eu digo, né? Eu gosto muito do ditado do deputado Bibo, que ele diz sempre, né? Se os bons se calam, os maus tomam conta. E a gente tem que fazer, as pessoas tem que levar adiante esse ditado, porque é bem isso, né? E com as mulheres a mesma coisa, precisa que elas realmente participem para que a gente tenha mudança, porque não adianta a gente ficar só sentada reclamando, né? Tem que efetivar. Eu gosto eu promovo eventos, né? Agora a gente está em pandemia, não tem como, mas eu acho bem importante essas reuniões, né? Não os chazinhos, como a gente também acha assim que vai fazer chazinho para fazer negócio de maquiagem. Não, gente, é para a gente debater realmente os assuntos pertinentes do município, né? E é isso. Então as mulheres vêm assim, eu não imaginava que era assim, elas gostam, né? Eu tive bastante reuniões aqui fomentando isso e mostrando, e elas vinham assim a primeira vez, já na próxima já vinham com mais uma, mais duas, e essa experiência é muito boa, né? Legal. Eu quero completar o que a Rita falou ali. Eu também passei por outras, né? Eu estou na política partidária desde 2016, né? Então, quando eu me elegi a vereadora, e então um pouco mais de tempo aí convivendo com deputados, enfim, do meu partido, meu anterior partido, né? E sobre bandeiras, um dia nós estávamos num encontro de mulheres no interior do estado, e chega um deputado estadual do partido e diz assim, eu quero entrar aí também. Eu disse para ele, não, mas aqui só entra quem está de saia.
E aí ele disse, mas tu tá de calça? Eu disse, mas é que a gente tem outra coisa que tu não tem, né? Enfim, brinquei com ele. Ele não, envergonhado, entrou no local e foi usar a palavra, que não deveria ter usado. Aí que está. Se o encontro de mulheres, os homens podem ir para participar, não para falar, né? Vamos cuidar isso. Acompanhar, então, né? Acompanhar, enfim, das sugestões, ali, né? Lá no auditório. Mas ele usou a palavra e ele disse, mas quantas mulheres aqui, estou pensando vocês tudo pegando bandeira, indo para a rua. Porque muitos e muitos anos as mulheres foram usadas para exatamente pegar a bandeira e ficar entregando o santinho na rua, né? Pelo carisma, pela forma de abordar, né? Tu abordar uma pessoa, uma mulher abordar uma pessoa é muito mais tranquilo do que um homem abordar uma pessoa, pela fala, que fica um tanto quanto mais doce. Então, por muitos e muitos anos, nós fomos usadas para segurar bandeira, e não para sermos aquelas representantes. Então, essa é a grande diferença que está se reorganizando nos partidos, porque os partidos estão vendo realmente as necessidades das mulheres estarem à frente, botando o seu nome, botando a sua história e trazendo, né, os votos das pessoas que confiam nela. Então, é bem triste mesmo, Rita, da gente lembrar momentos em que os homens querem usar a história daquela mulher que está num partido. E nós não podemos aceitar isso. Até a gente pode ir, sim, com bandeira para a rua, que não tem coisa melhor do que fazer política, né? Mas não porque a gente não saiba fazer outra coisa. Nós sabemos muito fazer política. Nós fazemos política dentro de casa. Né? Eu vi que todos têm filhos aqui, quando a gente manda o filho para o banho, quando a gente briga por uma vaga na creche, quando a gente não aceita que um colega de trabalho tenha sido usado de preconceito para com ele, quando a gente vai comprar um pãozinho na padaria, a gente faz política todos os dias. E as pessoas, os eleitores, quando pensam, não me fala em política, né? Quando quer falar em política, ninguém não gosta de política. Eu disse, gente, é somente através da política que a gente vai fazer as mudanças. Política é meu bem e meu mal, né? Igual lá a música do Djavan lá. Meu bem e meu mal. É meu mal para aquele mal político que quer usar a política como ferramenta que lhe engrandeça, né? Para o seu umbigo, que a gente diz. Mas é meu bem para aquele político que quer fazer a diferença para a coletividade, com o comprometimento que ele se coloca. Até porque, se hoje existem políticos corruptos, políticos ladrões, políticos que nos deixam envergonhados, é porque o eleitor o colocou lá em cima. Ninguém vê tartaruga em cima de poste. Alguém coloca a tartaruga em cima do poste. Então, se tem um político que é eleito, está lá fazendo o que não deve, os eleitores que o colocaram lá, que devem fazer o meia-culpa e fazer a grande mudança a partir do seu voto. E a cobrança também, né, Nádia? A cobrança, né? Cobrar esse político, afinal de contas, tu dá o teu voto para ele, tu dá entre aspas, sendo bem dramática, mas tu dá uma parte da tua confiança para ele, porque ele vai ter, né, um cargo propício para fazer as escolhas certas e as erradas também para melhor, porque seja melhor para o teu país, para a tua cidade, para o teu estado, né? Então, obrigada por ter ajudado a fala, porque a indignação foi muito grande, assim, né? E detalhe, Nádia, eu não tenho partido, né? Eu não sou filiada a partido algum. Então, assim, a sensação que dá, a Renata falando ali do machismo, né, Renatinha? E por incrível que pareça, é uma coisa que eu observei nesses últimos 2 anos, assim, é que tem muitas mulheres que também não olham para uma mulher e dizem assim, ela podia nos representar, né? Dos grupos de WhatsApp aqui de direita, que eu faço parte, mais de uma vez eu observei assim, eu nunca quis me candidatar a nada, as gurias sabem disso, né? A Rose já me chamou, já puxou a minha orelha algumas vezes com relação a isso, né, Rose? Mas assim, se a gente faz, se eu me manifesto, né, Rose,
é porque eu acho que eu tenho que me manifestar, e se eu posso ajudar, eu tenho a obrigação de dizer o que eu penso. Então, assim, ó, mas aí nos grupos, como eu estava falando, em vários eu vi a seguinte situação: em vez de incentivarem uma mulher do grupo, não, era um homem do grupo, não, porque vai o fulano, porque nós temos que, né, colocar o fulano e o fulano. Então, isso seria bom, assim, também, se a gente pudesse, né? Eu acredito que isso já está acontecendo de quando, de, sei lá, 20 anos para cá, assim como o número de mulheres eleitas cresceu, o número de mulheres que estão se conscientizando de que nós, mulheres, temos capacidade, sim, de ocupar esses cargos, também está aumentando. Se Deus quiser, vai aumentar mais ainda. Exato, né, Rita? Tem aquela visão diferenciada da mulher, né, em relação às políticas públicas. Ela tem aquela parte maternal que muitas às vezes as pessoas acham que atrapalha, mas na realidade nos traz mais complacência, mais amor e mais compaixão para com o outro, né? Porque a gente se espelha e se fortalece nisso. Então, assim, aquela visão da mulher... Rose, estão me dizendo que a live não está pública, por isso não estão conseguindo entrar aqui, ó. A live está fechada. Então, se tiver os teus técnicos aí, pedir para abrir a live. Tem muita gente que eu tinha convidado, eu fiz bastante, compartilhei bastante a nossa live, e o pessoal está me mandando que a live não está pública, por isso que não estão conseguindo entrar. Não estão conseguindo entrar. Espera aí, deixa. Helder? Mas, enfim, só para dar um recado aqui, que tem bastante gente me mandando... Está conseguindo compartilhar? O que aconteceu? Tá, consegue? Tá, bom. Bom, vamos lá, que eles estão dando uma olhada nisso aí, né? Dá para fazer depois de subir para o YouTube, aí o pessoal olha depois, nem te preocupa, vamos conversando aqui. Beleza, então. Só com os teus amigos, live é só teus amigos que vão ver. Mas depois tu sobe para o YouTube e todo mundo vai poder ter acesso. E aí vamos que judiaria, uma coisa tão boa assim, não pode deixar para que não se veja. Bom, Cachoeirinha não é diferente do raio do Rio Grande do Sul. Nós estamos num estado, sim, onde os homens, né, fazem política e deixam as mulheres de lado. Mas isso está mudando, graças a Deus. Hoje a gente vê aqui 4 lindas mulheres falando sobre política, falando sobre os problemas da cidade. E como eu vinha falando, nós temos um olhar diferenciado, né? E eu costumo dizer que a mulher, ela fala, pensa e age. E faz muito rapidamente. Às vezes eu vejo, estou acostumada já nessas horas de falar. E às vezes a minha paciência já se esgotou. Não sei se é porque eu venho da iniciativa privada, como a Renata, e na iniciativa privada tudo é muito ágil. A gente pensa, planeja e executa, né? E está faltando um pouco disso na política, e eu acho que a mulher, como a Nádia bem falou aquela hora, nós podemos, sim, fazer a diferença, e a diferença também está na parte que as mulheres estão cada vez mais crescendo e tendo seus espaços, mas ainda temos muito para adquirir, porque hoje no Rio Grande do Sul acho que é 13%, né? Sendo nós 52% do eleitorado, a mulher falta ainda ela entender que nós sabemos o que é ser mãe, que nós sabemos, como a Nádia falou, o que é a necessidade, a falta de uma creche, que nós sabemos que nós temos hoje em dia que sair para trabalhar, para complementar a renda, ou às vezes somos sozinhas, né? E que nesse meio a gente pode sim ajudar outras mulheres, e não só as mulheres, como toda, né, a sociedade, eu costumo dizer assim, começa na rua, no bairro, na cidade, né, e acaba no país. Então é de baixo para cima que as coisas acontecem, e nós temos que sim tomar o nosso espaço. Por isso que eu resolvi hoje, né, entrar para isso. Sei que não é fácil, sei que a gente ainda sofre algumas consequências, mas eu estou fazendo assim, que nem eu digo, né, eu finjo abstrair demência, né, porque senão a gente acaba enlouquecendo, se for levar tudo à ponta de faca.
eu já fui mais assim, não, tem que ser assim. Não, diretíssima demais. Hoje eu estou aprendendo a andar no meio deles, né, sem não me afetar. E isso é o que mais importa, né? A gente não pode deixar se afetar. E as políticas públicas precisam das mulheres para que isso aconteça. A Nádia está aí um exemplo, né, que chegou lá em 2016, recente, né, Nádia? Mas já conseguiu conquistar o espaço dela. É difícil. E concorri a deputado, viu? Concorri a deputado estadual e fiz quase 31 mil votos, gurias. E é isso que eu estava dizendo, que assim, depois da eleição, quando deu se viu ali quem que se elegeu, quem não se elegeu, eu fiquei quase uns 3 meses recebendo parabéns das pessoas. Ai, parabéns, é deputada estadual. Eu disse, não sou. Mas como? Tu fez quase 31 mil votos. Eu disse, não, mas não sou. Mas o fulano entrou e tem 27 mil. O outro entrou, a última que entrou tem 15 mil. E realmente tem 15 deputados estaduais hoje com menos votação, mas é por conta daquilo. Tem que conhecer a política, a proporcionalidade, a questão do coeficiente, porque senão tu não entende como que uma pessoa que tem mais votos e não entra, e a outra tem menos e acaba entrando. Inclusive, fiz 336 votos aí em Cachoeirinha, olha só. Olha só, em Cachoeirinha, 176 em Pelotas, Renata, e 6 em São Lourenço, Rita, mas tem muito orgulho. Olha, Rita, não sei. Da próxima vez vai ter 7, Nádia. Que delícia. Não, mas imagina numa próxima, né? É que tu não conhecia a Rita, né? A Rita, então, agora em São Lourenço, é uma referência para ti. Olha aí, ó, já está aí, então, assim, ó, não sacanhe. O movimento de mulheres de direita aqui do Rio Grande do Sul, um movimento que nós lançamos aqui no Rio Grande do Sul em 2019, por aí, e eu sou a presidente do movimento estadual Mulheres de Direita. Tem a Jéssica Seferin, que ela é presidente da Juventude de Direita. Eu sigo. E o Aldo, que é do movimento Brasil Direita. Exato, conhecemos todos eles. As gurias eu acho que conhecem também, né, Renata? A Jéssica. Eu sigo. Conheço as gurias, são minhas amigas no Face também. Falar em amigas, uma judiaria que aconteceu com a nossa amiga Paula Marisa, né? Que está sendo perseguida aí pela sua posição política. Isso é uma das coisas que me preocupa muito, não só a nível Brasil, mas a nível de estado e município também. Nós estamos combatendo de olhos abertos, né, meninas? Sobre isso aí, a Rita ficou bem chateada aquele dia. Eu disse, não, Rita, não te preocupa que a quem ajude ela e que vai ajudar, né? São coisas que a gente fica pensando, né? A Paula Marisa aí, uma queridona, foi a primeiro seminário das mulheres de direita que eu fiz, a Paula Marisa estava lá, né? Enfim, eu estava lá também. Foi lá também. E aí eu fico pensando às vezes, se fosse um homem, será que teria toda essa batida em cima? Batem tanto nela, estão querendo desconstruir ela, porque ela é mulher também. Tem isso aí. Porque se fosse Sim, é aquela coisa de sempre querer silenciar, né, a voz daquela que se destaca. Já somos poucas, né, e aquelas que talvez saem sempre tomam mais pancada. A gente já está acostumado, só que uma coisa que eles não aprenderam ainda, que a gente é casca grossa, a gente aguenta, a gente não chegou ontem, né, a gente vem para cima, entendeu? Não infelizmente a gente vê isso direto, né, e também... Agora, vendo vocês falar, lembrei também, né, do que a gente sofre. Isso, não digo, até quero que quem está assistindo aí não vai entender que eu acho que nós somos vítimas, né, aquelas mulherzinhas. Não é mulherzinha, mimimi, né, a gente sofre, a gente aguenta e a gente combate esse tipo de coisa, né, que é aquela coisa assim, ó, de, eu apoio as mulheres, não sei o quê, e por trás, assim, ó, não, elas são boas, bem como a Nádia disse ali, né?
para fazer o serviço, né, de formiguinha, aquele da rua, que é o que, né, levanta o candidato, mas nunca para nós darmos voz às nossas pautas. Por que a gente tem que passar isso para os outros, né? Eu sempre falo aqui, quando a gente faz reunião e tal, quando a gente está em roda de conversa, que é uma coisa que a gente faz bastante aqui, é sobre isso, né? Para que a gente vai passar para os outros falarem por nós? Nós temos que dar voz. E isso não é uma coisa que a gente está separando e dividindo. Não, nós queremos fazer parte também, né, das discussões, né, dos problemas, das pautas, enfim, de tudo que nos cerca, né? Eu acho que é mais do que justo, até porque estes homens que aí estão foram educados por nós, foram gerados por nós, né? Então eu digo sempre assim, que não é favor e também não é que a gente queira se achar melhor, né? Ou querer passar por cima. Não, a gente só quer ocupar o nosso espaço, que é nosso por direito, né? Direito mais do que adquirido, eu acho. Então a gente vê bastante isso assim, aqui. Eu sofro bastante esse tipo de atentado, vamos dizer assim, né? De quererem nos calar. Até muitas pessoas dizem, tu não vai concorrer porque tu foi, né, bastante batido. Eu digo, não, eu não vou concorrer porque eu não quis, foi uma decisão minha, mas eu vou, tá? Tanto é que estou ainda, né, participando, empurrando, fazendo, né, trazendo mais mulheres para a vitrine, como a gente diz, para que elas tenham condições, mostrando o caminho, né? E é isso, eu acho que faz bastante falta, é o que a Rita também está fazendo lá, mas a gente também tem que ter a consciência de que a gente é muito culpada, né? Porque a gente muitas vezes dá o passo atrás para deixar que outros falem por a gente e não vota nas mulheres, não impulsiona as mulheres. Eu acho que está faltando mais gente também para fazer esse trabalho, né? Porque é tão importante quanto quem vai estar na frente, quem vai ser o candidato. Até muitas vezes, assim, tipo, o candidato muitas vezes não que seja o menos importante, mas o trabalho que essas pessoas que estão atrás, né, que estão nos bastidores, fazem, é tão importante quanto. A gente tem que fomentar esse tipo de conversa, de roda de conversa, para que elas se sintam seguras, para que elas vejam que elas não estão sozinhas, né? E que elas podem sim dar voz às suas necessidades, às suas pautas, porque ninguém melhor do que nós para entender daquilo que a gente precisa, né? Eu vejo na área da saúde mesmo, não sei, acho que isso aí é em todos os municípios, mas aqui em Pelotas mesmo, muito, muito, muito defasado na questão que relaciona as mulheres, assim. E tu vê assim, nós temos 3 de 21 vereadores, nós temos apenas 3 mulheres. E deste último pleito, porque antes acho que tinha uma. Então, tu vê assim que é muito pouco, né? É muito pouco. Uma cidade com 350 mil habitantes, né? Não tem como. Eu acho que a gente tem que cada vez mais trabalhar isso, trazer mais mulheres. Precisa urgentemente. E uma coisa que tu falasse, Renata... aqui, né? À disposição, né? Esses homens que acham assim, que podem trazer as mulheres e ficar dizendo assim, não, eu apoio vocês, mulheres, vocês são a base do nosso partido, da nossa sigla, da nossa proposta, mas por trás eles estão nos malhando. A gente sabe o que está acontecendo, então ninguém engana mais, então não adianta vir com esse papinho, porque a gente já consegue ver, né? Mas então, assim, eles insistem ainda, né, Rose? Insistem ainda em acreditar. Não, mas eu acho assim, isso é um pouco da política, gente, por isso que quando no início da live eu cheguei, às vezes dá vontade de chutar o balde. Não isso acontece tanto com os homens tanto com as mulheres. O que mais me preocupa é a hora da chegada da tomada da decisão, e aí é que nós temos que buscar nossos espaços. Parece que eles nos usam até certo ponto, e depois chega na hora da decisão, né, caem fora as mulheres, e a decisão é única e exclusivamente masculina. Até porque são a maioria. Por isso nós temos que buscar os nossos espaços. Aqui são 17 vereadores, né? Então são só 2 mulheres.
E eu acho que poderia ser 50% com certeza, e não precisaria ter 30% ou 70%. Né? A gente deixa meio a meio, não deixamos 52 para nós e 48 para eles. Mas é importante dizer que lá na legislação não fala que 30% é para mulheres, é o mínimo para o gênero, exatamente, mas não especifica que é para mulheres, podendo ser o contrário, né? Claro, então, sim. Só outra que as mulheres têm que bater em cima disso, né? O mínimo não é, aliás, o máximo não é o mínimo não é o máximo, né? 30% é a Dilma. Não vai me faltar tempo, né, Renata? Só o que falta. Olha só, não, mas a outra coisa que eu quero, e parece que é uma resolução já do TSE, sobre o fundo eleitoral, né, também nessa divisão. Então, as presidentes dos movimentos de mulheres devem estar atentas a isso. E devem exigir. Eu sei que nós vamos comprar uma briga muito grande, mas é uma questão de que, já que está dessa forma que está, né, talvez sirva até para conscientização, que a gente exija, né, essa disponibilidade de verba e que fique atenta e que as mulheres tenham a mesma proporção, porque tem muitas mulheres com chance de ganhar, né, de chegarem lá. Então, nós precisamos estar atentos, nós como presidentes, nós como iniciadoras de movimentos, que levem esse conhecimento, porque o que falta hoje, às vezes, é um pouco de conhecimento e de nós mesmos, né, acharmos que não somos capazes. Somos sim, porque se a gente olha o que está aí à nossa volta e o que está se apresentando, gente, eu me acho super, hiper capaz. Assim como a comandante Nádia, então nem se fala, né, por todo o processo que ela já passou. Então, assim, nós temos condições, sim, de chegar lá, nós temos condições de fazer boas coisas, de fazer uma boa política, né? Porque essa coisa também de, boa política, então existe má, boa. Não, existe política. E nós vamos fazer ela do modo que deve ser feita, né? Com efetividade, com agilidade, com constância e levando aquilo que a gente acredita. E nesse movimento, acho que 2018 foi um despertar enorme. Tu não acha, Nádia, que ali as mulheres afloraram? Com certeza. Eu acho que as mulheres preocupadas com a sua família, né? Com a sua família. A mulher que gera um filho não admite perder o seu filho para a criminalidade, para a questão da insegurança. Então, as mulheres se tocaram efetivamente, entenderam que se não entrassem na política, não na política partidária de fazer o partido ou de ser candidata, mas de entender a política e fazer a boa política, de fazer essa política para o coletivo, a gente ia acabar perdendo muita coisa, né? Até porque a gente vinha de 16 anos de roubalheira, de corrupção, a pior educação é a do Brasil, a saúde péssima, a segurança nem se fala, né? A segurança pública eu trago aqui que esses partidinhos aí de esquerda quiseram acabar com as polícias militares, né? Querendo desconstruir, né? Houve um movimento de desconstrução nesses 16 anos, desconstruíram a família, desconstruíram a polícia, desconstruíram a religião, a religiosidade. Todos os pilares, né? Principais. Com certeza. Por quê? Porque destruindo esses pilares, como a Renata falou, a anarquia vinha tranquilo. O poder, através de uma ditadura do PT, da esquerda, seria muito fácil de conduzir que o Brasil virasse uma Venezuela, uma Cuba, enfim. E o mais importante disso tudo é que as mulheres, e aí fica uma dica para as mulheres, efetivamente, não achem, confiem mais em si, né? Não achem que vocês não conseguem fazer, confiem em si. Eu digo sempre que entre um emprego, né? Vamos fazer aqui um emprego em que tenha um homem e uma mulher, e é dado 50 atividades, né?
Olha, tu quer um emprego, tu vai ter que completar essas 50 atividades aqui. A mulher vai ler a primeira, vai dizer assim, eu consigo. Vai ler a segunda, eu consigo. A 35ª, eu sei fazer. Na 48, na 48ª, ela diz, não sei, não vou poder ter um emprego. E ela devolve. O homem vai ler a primeira e vai dizer assim, sou capaz, bora lá. Ou seja, nós temos que confiar mais no nosso taco, nós temos que confiar na nossa capacidade, no nosso conhecimento, na estrada que a gente trilhou para poder fazer a política. E confiar, e mais do que isso, além de confiar, é puxar outras mulheres. Não podemos ficar dentro de um casulo em que, não, sou eu. Não, eu quero pessoas do bem, homens, mulheres, que fortaleçam aqueles que têm um ideal, têm a moral, têm os valores que vão levar o nosso Brasil para cima. Com certeza. Rita, os pilares, Rita, que eu gosto tanto de que tu diga, tu repetiu tanto esses pilares, né? E eu acho que tu lembra deles ainda, não lembra? Era isso. Olha, oi, agora então, né? Vendo? Então, assim, como a Nádia estava falando, né? 16 anos de desconstrução dos pilares, né? No momento que caíram os pilares, o resto todo acaba caindo, né? Então, assim, ó, eu e meu amado marido, a gente estudou na Universidade Federal de Pelotas, no curso de Geografia no Instituto de Ciências Humanas, na faixa etária de 18 a 22 anos. A nossa mente não era o que nós somos hoje, né? Então, assim, quando nós tínhamos, há 20 e poucos anos atrás, estudávamos num curso de Ciências Humanas, na Universidade Federal de Pelotas, nós não trabalhávamos, né? Nós éramos estudantes, nós não trabalhávamos. Então, assim, nós não tínhamos as responsabilidades de contas, de casa, de tudo. Então, a nossa mente era bem diferente. As gurias sabem, Nádia. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, sabe? Os erros que eu cometi, para mim, são a base do que eu sou hoje. Porque se eu cometi esses erros atrás e vi que eles me fizeram mal, que eles puderam ter feito mal para outras pessoas, eles sumiram da minha vida para eu fazer uma coisa diferente. Então, a gente pensava, a gente tinha outros ideais que, graças a Deus, nós não temos hoje, né? Nós temos um grande amigo que também estudou conosco e que nós nos consideramos, hoje a gente conversa, nós somos sobreviventes do curso de Geografia. Porque hoje, é sério, eu digo isso, eu sou sobrevivente. Porque eu saí de lá achando que eu podia invadir uma propriedade porque aquele dono daquela propriedade era rico e se eu quisesse um pedaço de terra eu não tinha, ele tinha a obrigação de me dar, né? Mas aí, quando o meu marido entrou na Polícia Civil, no ano de 2000, e ele passou a ter, né, a realidade que tu conheces, Nádia, muito bem, qual é, né? E a gente passou a viver essa realidade. Eu fui nomeada no Estado, com muito orgulho, com 23 anos eu fui nomeada para séries iniciais, e aí eu comecei a trabalhar, a ter que me sustentar, e a ver que a vida não era aquele conto de fadas que a universidade nos disse que ia ser, né? Então, a gente foi vendo e foi mudando, e graças a Deus, olha, nós tivemos um livramento na nossa mente, na nossa vida, porque hoje a gente sabe, tem firmeza do que quer, deseja para o nosso filho, né, para os filhos dos nossos amigos, e a gente luta diariamente e leva pancada de onde menos se espera em nome disso, Nádia. E, né, as gurias sabem. Assim, eu me considero uma abelhuda, e inclusive as minhas amigas aqui que estão assistindo, elas vão rir, porque eu já fui xingada por uma petezuda o nome de abelhuda, tá? Só que aí ela se deu muito mal, porque eu consegui um trecho da Bíblia que fala da importância da abelha. Então, aquela ofensa que ela me passou, que ela quis me dar, virou piada, entendeu?
Então, essa tua frase, finjo e abstraio demência, ô Rose, eu tenho usado também, porque assim, ó, isso é um diferencial muito grande, né? É a forma como a gente responde a essas agressões. A gente tem um outro linguajar, né, Renatinha? Renatinha lá, ó, e a Rose ali, né, que abstrai. A gente lá no início, talvez há 2 anos atrás, a gente fosse mais língua afiada, né? Hoje a gente está conseguindo peneirar, abstrair um pouco mais, para poder levar isso da melhor forma possível e não fugir dos nossos objetivos, né? E tu antes tinha perguntado, né, Rose, como é que acontece na minha profissão? É muito complicado ser professora hoje. Não sei há quantos anos tu estás fora da sala de aula, Nádia, né, mas tu tem contato com isso. É difícil ser professora com esse pensamento hoje, porque os sindicatos, eles obrigam a gente a ter uma determinada postura. E se tu não faz, tu né, te perseguem e coisa e tal, e vem para cima, mas eu não me abalo, porque eu fico firme, né? Não desço aquele nível que veio tentando me derrubar, fico firme em cima do meu salto agulha, como eu digo, e vamos em frente, né? Vamos lá, porque a gente tem que seguir para não deixar a peteca cair e não perder, né? Tudo que nos trouxe até aqui, eu penso que isso é muito importante. Ainda mais agora, nesse período eleitoral, a gente tem que cuidar muito que fala, não sendo mimizento, né, Renata? Mas para não deixar, não se perder o que a gente já conquistou. Bom, não sei se eu te respondi, então, meninas, isso aí, Ritinha. Parabéns, obrigada pelo teu depoimento, é super importante, né, a gente saber disso. Nós temos, infelizmente, um horário e a gente vai se encaminhando para o encerramento. Gostaria de começar com a Renata, depois a Rita, com a comandante Nádia, e eu termino para vocês. Breve, assim, porque nós teríamos 1 minuto, a gente vai alongar um pouquinho mais. Vamos lá. A Rita. Eu não estou conseguindo ouvir aqui. Rita? Oi. Oi, vai encerrando até que a Renata ache o áudio dela lá. Ela se perdeu no áudio. Encerra para nós. Tá. Não, agradecer então a oportunidade, Rosemary, espero que eu tenha colaborado, tá bem? Muito. E Nádia, eu acompanho muito o teu trabalho, tá? Tu estás de parabéns. Com as pessoas que eu convidei, que eu disse, né, que eu fiz toda uma descrição de quem estaria nessa live quando eu comentei no teu nome, falaram muito, enalteceram muito a tua competência, tá? Então, que Deus abençoe a todas nós e que permita que nós sempre levemos dentro do nosso coração os nossos ideais e que não nos abalemos tão fácil. Renatinha? Agradecer também essas mulheres maravilhosas aí de peso, de voz, de vez, né? E dizer que eu estou muito feliz de ter participado aqui com todas vocês. Espero vê-las, as nossas pré-candidatas aí eleitas, né? E dizer que a gente está aí, né? Está aí para empurrar isso daí, empurrar essas candidaturas femininas, né? Levantar essa bandeira cada vez mais. E só agradecer, gurias, assim, ó, contem comigo, né, com essas mulheres e não vamos desistir dos nossos ideias, que a gente não veio até aqui por nada, né, nem para desistir agora. Eu acho que é isso aí. Um beijo grande do coração de vocês, de quem estiver nos assistindo aí, é um prazeraço estar aqui. Valeu. Bom, comandante Nádia. Primeiro, agradecer, Rose, a tua generosidade de me convidar aqui para fazer essa live, conhecer essas mimosas aqui, umas queridonas, Renata e a Rita. Depois passo meus telefones para elas e me passa para a gente. Temos que fazer essa conexão feminina, independente do partido. Eu acho que as mulheres têm essa resiliência de não ver o partido, mas ver as pessoas que têm boa vontade, que tenham o comprometimento com o coletivo, que sejam honestas, que sejam gestoras. Isso é o mais importante na política. A gente precisa de todos os partidos, precisa de todas as... Quando a gente está na Câmara de Vereadores, e a Rose sabe bem, para te fazer passar um projeto, tu tem que conversar com todos. E tu tem que ter essa mediação, mediar o conflito, tentar a busca
de um denominador comum. Isso é a política boa. Não é o vender o teu voto, é colaborar e aumentar aquela possibilidade de tu ter um projeto de lei aprovado por todos. Eu tive 2 já por unanimidade, com o PT, com o PSOL, porque se eles não aprovassem, ia ficar feio para eles. E a gente tem que retomar essa questão do feminino, que não é uma coisa da esquerda. Nós cuidarmos das pessoas e cuidarmos também das mulheres é uma coisa das pessoas de bem. Nós temos que ver a mulher que é vítima de violência, agora dia 7, a Lei Maria da Penha completa 14 anos, ver pelo lado afirmativo, não transformar essa mulher em uma bandeira em que a esquerda gosta de ficar mostrando, olha, ela apanhou, e revitimiza essa mulher. Não, essa mulher é vítima, nós vamos trazer ações afirmativas para ela, na educação, com profissionalismo, trazendo entidades que possam fazer ela ser protagonista das suas histórias. E é isso que nós queremos, ser protagonistas junto ao lado dos homens, porque são nossos parceiros. E quero convidar todo mundo aí, quem quiser depois me seguir, página do Facebook é Comandante Nádia, Instagram, Twitter, e na quinta-feira, dia 6, eu vou ter uma live, gurias, já estão convidadas. Olha. Especial Dia dos Pais. Especial Dia dos Pais para a gente poder falar da importância do pai na formação dos filhos, na composição da família. E eu vou estar com o Dom Jaime, que é o arcebispo, né, da Igreja Católica, com o Rabino Marcos e com o pastor, conversando através da religiosidade a importância da família. Então, sintam-se todas convidadas, dia 6, às 18 horas. Muito, muito obrigada. Um beijo enorme e gratidão por vocês. Eu só tenho a agradecer a vocês, meninas. Eu sempre chamo de meninas, porque a gente cresceu e se manteve com o coração, né, e pensamento, sempre com essa garra e essa vontade, que a gente continue assim, cada uma lutando no seu espaço, cada uma fazendo o melhor dentro do seu próprio município. Eu fico muito feliz hoje de ter visitado, né, uma parte do nosso Rio Grande, trazendo aqui para Porto Alegre, capital, do ladinho aqui, Cachoeirinha, que vocês também conhecem, e eu também conheço essa região, porque a gente acaba se visitando. Eu quero agradecer a vocês, principalmente as pessoas que nos ouviram e nos assistiram, né? E encerro, então, convidando vocês para sexta-feira. Eu tenho aqui a Cachoeirinha, uma só voz, que eu escuto a população mesmo, né? E aqui vem, a gente conversa, e é para a gente tentar entender e ouvir as pessoas que tanto sofrem hoje com os problemas públicos não resolvidos. Então, sexta-feira, às 19 horas, sempre essa live. Eu vou encerrar agora com aquilo, né? A quem a gente magoou, a gente pede perdão. A quem a gente ajudou, poderíamos ter ajudado mais. E a quem nos ajudou, sempre teve a nossa gratidão. Obrigada, meninos. Obrigada a vocês. Ó,